Aliás, na aula de hoje, nós vamos iniciar um recorte de aulas destinado a refletir sobre a democracia. Vamos começar hoje com o conhecimento, né, das condições históricas da fundação da experiência democrática na Grécia Antiga, e vamos depois, nas próximas aulas, dar prosseguimento com o auxílio de demais autores, até chegar a uma abordagem, né, mais atual, mais moderna, contemporânea, sobre alguns fenômenos recentes que impactam ou, de certo modo, performatizam a experiência democrática, né? Então, convido vocês para esse grupo de aulas muito importantes, né? Até porque há uma discussão relevante na atualidade sobre os limites, mas também os perigos que rondam, né, a democracia. A relevância dessa aula, né, acho que não é preciso falar, não apenas do ponto de vista da nossa participação, mas da compreensão da nossa condição de sujeitos de direitos, de deveres, e que compõem, né, uma determinada sociedade. Então, vamos hoje iniciar, então, essas reflexões a partir da concepção, né, da fundação da democracia, sobretudo da experiência em Atenas. Na aula de hoje, nós vamos verificar como surgiu a experiência democrática naquela cidade, as reformas que os reformadores foram implementando e, com isso, trazendo um aperfeiçoamento da experiência popular daquela cidade, até o ponto de que os pesquisadores costumam poder falar de uma cultura democrática, para, então, podermos compreender, né, como se dava a participação ali dos cidadãos atenienses e as eventuais limitações. Com isso, o nosso objetivo visa abordar as circunstâncias históricas da democracia em Atenas, lá na Grécia, compreender a valorização que os gregos faziam, né, em torno da cidadania, e justamente os limites da experiência ateniense, para, de certa forma, a gente poder começar esse nosso ciclo de reflexões e compreender qual é a relevância, né, qual é a importância da democracia no nosso processo civilizatório. Como a gente faz todas as aulas, e aí já tem gente que já está tranquilo, né, que já cumpriu a atividade, mas as nossas aulas são fundamentadas numa questão problematizadora. Então, a questão de hoje, para quem ainda está reunindo, completando o diário de bordo, é justamente a gente pensar, a partir dessa ilustração aí, de algumas ruínas, né? Felizmente que hoje são ruínas, do Muro de Berlim, e de como ele dividiu a cidade de Berlim em duas partes, Berlim Oriental e Ocidental, uma ligada ao capitalismo e a outra ao socialismo. Então, a pergunta é: por que a democracia é importante para o desenvolvimento da sociedade? Qual é a relação que nós podemos colocar, né, estabelecer para chamar uma sociedade de desenvolvida, para dizer que uma sociedade conseguiu, dentro de um processo civilizatório, alcançar segurança e estabilidade? O que a democracia traz para uma sociedade do ponto de vista que a gente possa chamá-la de desenvolvida? Quem poderia me ajudar aí nessa questão, nessas circunstâncias, né? Alguém aí está desanimado com a democracia? Um de cada vez, como a gente faz. Aliás, Oi, Cláudia. Oi, pode falar, professor. Não, tudo bem.
Eu ia colocar assim, quando a gente pensa, né, em democracia, em uma sociedade desenvolvida, a gente sempre pensa um pouco mais do que só a questão de voto e de política, né? Não sei se vocês estão me entendendo, mas é mais nesse sentido que eu estou provocando vocês. Sentido de voto, a política mesmo? Não, não só. Pode ser no sentido do voto, da política, mas podemos pensar também no sentido da organização da sociedade, das Ah, sim. diferenças, dos direitos Olha, das pessoas. sim, eu acho a democracia importante, mas eu acho bem complicada, né? Eu acho que sempre foi, mas nos últimos tempos agora, eu não sou muito de política, assim, eu não tenho um partido, assim, que eu venere, que eu adoro, até porque tá, é bem complicado, né, nos últimos tempos, o que Isso. a gente vem vendo, assim, né? Mas é que a vida da gente depende da política, tudo, para trabalho, educação, saúde, né? É tudo gira em torno da política, né? Infelizmente. Mas eu acho assim que tem muitas coisas erradas, né? Muitas coisas falham, né? E é uma pena, né? E o nosso, falando aqui do Brasil, né? Não só aqui, mas o Brasil é um país muito grande, então tem muitos problemas assim. E para consertarem isso, né? Entra ano, sai ano, né? Passa os governos, né? E que nem agora, né? A inflação, a nossa moeda, o nosso dinheiro não está valendo mais nada, o real, né? Os Isso. alimentos, os produtos, tudo subindo, né? Deve ter muita gente passando fome, com certeza, né? Dificuldade, ver a pandemia também. Há mais de 2 anos atrás, quanta gente perdeu emprego, né? É complicado, assim. Eu acho que os políticos deveriam, sei lá, se unir e rever muitas coisas, né? Muitas leis, né? Acho que trabalhar mais, pensar mais no povo, né? É complicado. Eu não sei, né? Eu não sou de política e não tenho nenhum familiar, ninguém ligado à política, assim também. Não, até tenho uma prima, mas é de outro estado, mas eu nem sei como é que tá, no interior lá de Santa Catarina. Mas eu nem pergunto nada, assim. Mas eu acho bem complicado, assim, sabe? E admiro quando a gente vê, assim, que tem políticos que lutam pela gente, né? Que são, assim, mais honestos, né? A gente vê, já ouviu tanta coisa na mídia, na TV, né? Corrupção, tanta coisa, assim, né? Eu espero que um dia melhore, né? Mas eu não sei, eu acho bem complicado, bem difícil, assim, né? Da gente vendo, assim, observando. Quem já tem mais uma certa idade, assim, parece que a tendência é piorar, né? Cada vez mais, assim. Espero que não, né? Mas eu não sei. Não que eu seja pessimista, assim, nesse sentido, né? Mas não tenho muita esperança, sinceramente, assim, quanto melhor, assim, que vai melhorar muitas coisas, assim, no geral, né? E é uma pena, assim, né? Uma pena. É que eu Concordo. acho, assim. Não, perfeito. De fato, se a gente olhar para o presente, a percepção é de desânimo, né? Você não tá, É, a sua percepção não está errada, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso e verificar como que a gente tenta é. animar você. Se fizer uma pesquisa, acho que a maioria, a metade, não vê grandes perspectivas, assim, não tem grande esperança, e uma outra boa parte não, vai dizer que não sabe. Não É. faz nem ideia, né? Digamos que você está com uma percepção correta. O momento É, para a democracia é preocupante. Por isso que a gente preocupante. precisa falar sobre ela Hum. e até os aspectos históricos, ampliar a noção e ver como que a gente pode salvaguardar, né? E Proteger. quando eu começo a pensar em política, em democracia, assim, né, e lembrar de tantas coisas que já aconteceu, vem acontecendo, para mim também eu lembro assim de desigualdade social, assim, eu associo muito também discriminação contra negros, né, mortes lá nos Estados Unidos que a gente viu aquele rapaz que mataram os guardas asfixiado, né, o Floyd, aquele aqui Isso. no mercado, aqui Carrefour, o quê? 2 anos atrás, acho que está começando a pandemia, aquele rapaz também preto. É complicado, assim, outras coisas que a gente vê, né? As pessoas muito pobres, a quantidade de morador de rua, envolve muita coisa, as crianças
sem condições adequadas para poder voltar a estudar, que a gente vê seguido na televisão, o Jornal do Almoço mostra muito, né? Escolas públicas precárias, falta de transporte, crianças que moram no interior, puxa tudo, assim, se for ver, é um horror, assim. Eu nem gosto de ficar pensando muito. É uma coisa puxa a outra, né, professor? Não, e está certo. Você está olhando justamente para a condição de cidadania, que a É muita democracia desigualdade social, né? Muita injustiça. que garante. Exato. Isso aí, então, que eu queria contribuir. Perfeito, obrigado. Silvia. Oi, Silvia, você tinha levantado a mão? Acho que enquanto a Silvia se organiza aqui, o Tadeu colocou no chat, né? Acredito que a democracia é algo importante na sociedade, pois descentraliza o poder, de certa maneira, e abre portas para debate, direitos de opinião. É um país menos desigual, né? A democracia produz isso mesmo. Uma democracia que funciona de fato. Locais onde não há democracia, como na Coreia do Norte, exatamente, se priva de tudo. O poder é centralizado, o país não é bem visto pelos que habitam e nem pelos demais países, né? Com isso, sofrem todos os aspectos. Exatamente, Tadeu, concordo plenamente, né? A democracia, ela traz essa possibilidade de ampliação de participação dos direitos, né? Dos membros da sociedade. E traz, exatamente na comunidade internacional, uma ideia muito ruim. Diogo. Boa noite, vocês conseguem me escutar? Consigo, pode falar um pouquinho só mais alto, mas eu consigo. Deixa eu ver, agora melhorou ou não? Excelente, agora ficou bom. Tá. Não, na realidade, assim, eu só queria pegar um gancho ali do que a colega estava falando, que não vê a perspectiva do futuro e tal. Eu tenho uma visão completamente ao contrário, assim, eu acho que se a gente colocar na balança, assim, nos últimos 20 anos, o país evoluiu bastante. Se tu olhar 20 anos atrás, o país evoluiu bastante com relação a tantas questões de educação, questões de ensino, de educação, de saúde, de trabalho também. Hoje a gente ainda tem coisas nojentas como racismo e tal, mas também diminuíram muito se tu comparar até na questão do bullying. Hoje a gente já tem uma outra visão completamente diferente disso que há 20 anos atrás a gente de corrupção que a gente vê com, né, tá sempre ocupando as páginas dos jornais, mas toda essa corrupção que vem à frente, que aparece agora, não é que antigamente não tinha, é que antigamente as mídias elas eram menores, elas não eram tão boas quanto tem hoje. Hoje tu lança uma informação numa rede social, ela atinge o mundo quase que instantaneamente, né? Então, eu acho que, apesar de todos esses problemas que a gente tem, que a gente enfrenta hoje, eu ainda acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a perda da democracia, caso isso viesse a acontecer, sim, seria um baita de um passo para trás. Mas eu vejo assim uma perspectiva melhor, né, no futuro. E se a gente pegar países de primeiro mundo, né, países que, por exemplo, a própria Inglaterra, se tu olhar a história da Inglaterra na década de 60, a história da Inglaterra era pura corrupção, né? O primeiro-ministro da Inglaterra na década de 60 foi filmado usando lingerie num prostíbulo, né? E hoje a Inglaterra é uma baita de uma potência, né? Onde existe bastante reconhecimento internacional, né? Então eu acho que no final das contas a gente está no caminho certo. Talvez não na velocidade que a gente gostaria de estar, mas acredito que se cada um de nós olharmos para as nossas próprias vidas e a gente fizer uma análise de onde nós estávamos, onde nossas famílias estavam há 20 anos atrás e agora, a gente vai ver que a gente está melhor. É só o que eu acho. Ok, obrigado, Diogo.
Eu gostaria, sim, de pontuar que todos vocês três, né, que sinalizaram aí, o Tadeu, o Diogo, todos vocês estão corretos. Se juntarmos as três perspectivas de vocês, todas elas estão corretas. A percepção da Cláudia é uma percepção de momento, e eu vou terminar essa aula com uma indicação de livro. A percepção de momento, ela é um pouquinho, não é que é um pouquinho, ela é preocupante, porque há riscos, né? O Diogo citou o Reino Unido, nós temos aí, e nós vamos ter uma aula para tratar disso, né? Democracia e inteligência artificial. Nós temos desde o Brexit a democracia ficando extremamente em risco, né? Principalmente quando a gente fala o processo democrático. Então, a percepção de momento, há muitos riscos, perigos. O Tadeu citou a relação que a democracia dá de desenvolvimento quando minorias, direitos são assegurados, questionamento do Estado na figura do governante. E o Diogo também falou uma coisa que eu queria enaltecer. Se olharmos para trás, e a aula vai fazer isso, a gente vai lá na Grécia, mas se a gente olhar o Brasil, você falou 20 anos, né? Mas você pode ir desde a redemocratização, 1983. Desde o Collor para cá, a democracia brasileira ela vem se fortalecendo, se aperfeiçoando. Como todo processo político de qualquer sociedade, a partir da Constituição de 88, avanços, em algum momento retrocesso, em algum momento risco, mas a gente pode avaliar nos últimos anos um processo, porque quando a gente fala em democracia, a gente, muitas das vezes, relaciona a democracia com o exercício do poder executivo, né? O poder do governante. Presidente, governador, prefeito, né? Mas a democracia ela é mais ampla, ela diz respeito a todas as instituições da sociedade civil. Então, a gente pode incluir o judiciário, a gente pode incluir as instituições, as universidades, a gente pode incluir os movimentos, os sindicatos, as associações. E aí, quando você olha a sociedade como um todo, tem havido conquistas e tem, talvez aí, né, nesse exato momento, e talvez até por causa das conquistas e outros fatores que a gente vai discutir nas próximas aulas, você tenha, no momento, muitos riscos. E eu acho que, para que ninguém fale, professor, a aula está indo para esse lado ou para o outro. Já vou te desarmar. Eu já falei do Brexit, quer dizer, eu fui lá na Inglaterra, como aí o Diogo foi, e agora eu vou falar da Rússia, mais especificamente vou falar da Finlândia e da Suécia. Não sei se vocês viram na TV ontem e hoje, Suécia e Finlândia anunciaram que vão entrar na OTAN porque estão com medo da Rússia invadi-las. Isso é um risco para as democracias modernas, né? Ou seja, está se desenhando aí ameaça, né? A própria invasão da Rússia na Ucrânia já é um risco enorme para a democracia, que é uma guerra, é um atentado à soberania. Então, você tem riscos como o Brexit, como a eleição de figuras de extrema-direita. Então, no momento, você tem muitos problemas, né? E aí, como foi colocado, né? Muito bem, tanto pela Cláudia quanto pelo Diogo e Tadeu, você tem também mais casos de racismo, né? São reações. Você tem riscos para as culturas indígenas, você tem risco para o meio ambiente, como foi aqui em Minas, 15 dias atrás, no sábado, 2h, o governo foi lá e deu licença para uma empresa realizar mineração na Serra do Curral, que é um lugar de onde a gente bebe água aqui em Belo Horizonte, fora que é cartão postal. Então, você tem riscos. E olhando de maneira geral, os riscos
amedrontam, mas nos chamam para o fortalecimento, para a articulação, nos chamam para a compreensão da democracia, né, da sua importância. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, a gente, como sempre faz, uma linha do tempo. Quando a gente fala de democracia, os gregos inventaram a democracia, a gente precisa compreender historicamente, né, o porquê disso, porque ela surge 2.500 anos atrás. E surgir nesse momento é um enorme avanço de que uma civilização tenha reagido à tirania, ao despotismo, à concentração de poder, coisas que hoje a gente não tolera, né? Ou vê com muito maus olhos. Então, a civilização grega, a gente pode pensar no seu surgimento ali no século VIII a.C., com as pequenas comunidades, né? Ainda não se pode falar de cidades-estados, né? Mas pequenas comunidades que se organizam ali, próximo ao Mediterrâneo, né? Essas comunidades, né, mas sobretudo a cidade de Atenas, que é onde surge a experiência democrática, ela vai ter, pela sua condição, né, geográfica, política, ela vai ter uma sucessão de governos, né, locais, tiranos, né, e a palavra tirano vem próprio da língua grega, porque era o nome que se dava do exercício de poder daquelas famílias que se sobrepunham umas às outras de forma muito violenta e de maneira muito despótica, né, de costas para a população. Então, isso vai durar muito tempo, né, como vocês estão vendo aí, desde a partir do ano de 560, mas a partir de 510 a.C., Clístenes, né, ele vai vencer o tirano Hippias e vai, a partir daí, a sociedade ateniense vai, digamos assim, dar um basta, vai se cansar desses governos despóticos e tiranos. Então, embora, se a gente for localizar, esse período de surgimento da democracia ateniense, como a gente vai ver, ele vai durar pouco, né? Ele vai durar até ali, né? Até final, digamos assim, finalzinho do século V, né? Até 404, e vai declinar com a Guerra do Peloponeso. Embora seja, do ponto de vista de tempo curto, né? 100 anos aí, pouca coisa mais, o alcance, a influência, seja no Império Romano, que vai dominar o Império Grego pouco tempo depois, seja na experiência depois de revisitação, lá no século XVI, com Maquiavel, e principalmente Rousseau no século XVIII, todo pensador da política vai voltar à experiência de Atenas, porque é um avanço, digamos assim, um salto civilizatório da humanidade ocidental extremamente relevante, porque vai legar para a humanidade depois que, mesmo com o problema da corrupção, que faz parte, digamos assim, é um efeito colateral da democracia, mas não só da democracia, né? A ditadura também concentra corrupção, o lobby e tantas outras coisas, embora tenha limitações, a gente não conhece outra experiência de governo, e não só de governo, mas de organização popular, de caracterização de direitos, que seja melhor do que a democracia. Não existe, a gente não tem, então a gente precisa conhecer, valorizar, até para a gente se situar como cidadão, reconhecer nossos direitos e lutar por eles, porque não é só o exercício do poder, mas é a concepção de sociedade que a gente tem, como vocês colocaram aí, a concepção de diversidade, a possibilidade da gente se entender como membros da sociedade, seja a gente branco, negro, homem, mulher, hétero, homossexual, religioso, ateu, né?
transgênero, o que quer que seja, cadeirante, refugiado, né? É a organização da sociedade que também diz respeito à democracia. Então, só para vocês terem uma ideia, a civilização grega, e depois a romana também tem um pouco disso, são civilizações que desenvolveram uma certa intolerância à corrupção e ao despotismo, né? Quando vocês, não sei se vocês se lembram de história, né? Roma, a cidade de Roma, os primeiros governos são muito violentos, despóticos e sanguinários, né? Tanto que a República Romana ela é fundada porque o pessoal não aguenta mais. O povo vai lá e mata o rei e fala, a gente não quer isso mais. E o próprio Júlio César, né? Ele é assassinado pelo Senado como uma resistência, né, ao poder imperial dele, que estava ficando, digamos assim, insustentável. Então, essas civilizações, elas nos legaram muita coisa, né? E aí, então, nós entramos na aula e vamos verificar, né, que foram essas reformas, o que a sociedade ateniense nos legou. Então, primeiro reformador que vai criar essas reformas, né, é o Solon, né, que vai criar, organizar dentro da sociedade ateniense espaços para o debate, a reflexão e o processo das decisões, né? E só para vocês pensarem, né? A gente está falando da experiência ateniense. Esparta também teve instituições muito fortalecidas e também uma civilização que depois foi trucidada pelo Império Romano, que é os cartagineses, que também tinham modelos de organização, né, que tinham a possibilidade da participação popular, da reação, do debate da população, claro, né, dos segmentos ali, digamos, qualificados, especializados, para reagir às decisões dos reis e seus conselheiros. Quem vai citar isso é simplesmente Aristóteles, né, no seu livro Política, falando dessas três cidades. Então, Solon, ele começa criando, né, aquilo que ele dá um nome na língua grega de eclesia, ou, em português, assembleia, que era um conjunto de cidadãos. Esse primeiro espaço, né, de participação popular é um espaço que reunia 500 pessoas, né? Ele também cria as bulés, que são conselhos menores, né, divididos ali nas cidades, que reunia menos pessoas, mas que preparavam as discussões justamente para a grande assembleia. E sua primeira, digamos assim, reforma muito característica, além desses espaços que ele criou, foi decretar para os atenienses, né? Vamos sempre lembrar, a democracia ali em Atenas era para atenienses, a gente vai verificar isso. O fim da escravidão por dívidas. Então, isso vai ser importante porque, não sei se vocês se lembram da aula de Nietzsche, né, sobre o castigo, mas as dívidas permitiam que as pessoas se tornassem escravas. E isso era, digamos assim, um enorme de uma dificuldade, uma tragédia muito grande, porque o indivíduo, depois que se tornava escravo por dívidas, ele perdia sua liberdade e sua capacidade de geração de renda, né? Ele passava a gerar renda, mas para o seu dono, para si nunca mais. Então, jamais ele pagaria aquela dívida, né? O sujeito ficaria ali atado para o restante da vida. Então, quando Solon decreta esse fim da escravidão por dívidas entre os atenienses, ele acaba resolvendo um pleito muito grande da população, mas, de certa maneira, dando uma certa emancipação a um grupo de pessoas muito grande que tinham se tornado escravos. Esses espaços
criados, né, a Assembleia e o Conselho, eles vão caracterizar-se por um número grande de participantes e vão trazer, né, aí algo que é muito forte em todas as democracias modernas, que era que é a espécie da deliberação, da discussão para se tomar as decisões, né? Então, o processo das pessoas discutirem qualquer assunto antes de bater o martelo ou daquilo virar lei, né? Então, você imagine, né, um relacionamento em que uma família, uma empresa, qualquer segmento na vida, né, hoje não sobrevive ou não funciona adequadamente ou acerta o mínimo possível se não tiver espaço para as pessoas deliberarem, para as pessoas discutirem, para as pessoas refletirem sobre isso, né? E uma outra inovação de Solon é por fim ao critério da renda para o voto, né? Então, você tinha lá a Bulé, como pequenos distritos, você tinha a Assembleia, mas não eram as 500 pessoas que votavam, né? Elas discutiam. Então, quem votava era os aristocratas, as pessoas de poder aquisitivo, né? A aristocracia. Então, Solon ele vai derrubar esse critério censitário, esse critério da renda, e aí pessoas também de diferentes posições sociais vão poder participar votando nas decisões. Contudo, se as reformas de Solon foram importantes, são as de Clístenes, né? Aí um sucessor, que vão exatamente dar à experiência da democracia ateniense o seu maior impulso, né? A sua maior revolução, né? Ele vai reorganizar a divisão da cidade, né, como se fosse distritos, vai organizá-la em 10 demos, né, 10 espaços de discussão, o que vai, digamos assim, dar um caráter mais geográfico ao processo de discussão dentro da cidade. E as bulés, como nós falamos, elas vão ser compostas, né, de 50 membros de cada demo. Vocês imaginam o tamanho de cada um desses demos, né, dentro de toda a sua representação. A eclésia, então, depois das deliberações, vai decidir e, com o fim do critério censitário, vai se reorganizar ainda mais, né, a participação dos cidadãos atenienses dentro desses espaços. Agora, aqui a gente precisa compreender os limites, né? Os pesquisadores, eles não perdem o caráter crítico. Quando a gente fala da participação, quem eram os cidadãos, né? Quem eram as pessoas que se qualificavam para esses espaços e que podiam ser parte deles e que poderiam depois votar, decidir nas decisões, a gente fala de uma cidadania um pouco restrita, né? Porque não vai entrar nesses espaços mulheres, não vão entrar escravos, digamos, da guerra, né? Porque a escravidão já tinha, por dívidas, acabado. Não vai entrar menores de idade e também não vão entrar pessoas que não tivessem nascido em Atenas, né? Então, faz-se uma crítica muito pontual, né? Ao afirmar que a cidadania de Atenas não era muito lá inclusiva. É verdade, né? Ela era uma cidadania composta por homens livres, né? Não escravos, nascidos em Atenas, de pais atenienses, né? Então, mulher não entrava porque mulher, na civilização grega, assim como muitas civilizações antigas, a mulher era uma propriedade, né, do homem.
Então, embora tenha essas limitações, e aí vale a pena a gente contextualizar, e aí até para a gente não ser injusto, né, na nossa análise, se você for pensar bem, a mulher vai se tornar, digamos assim, elegível, né, no sentido assim, na condição de voto, a cidadania das mulheres no mundo ocidental vai acontecer praticamente no século XIX, né? Digamos assim, vamos pensar no Reino Unido. E aí tem aquele filme As Sufragistas, né? Não sei se alguém aqui assistiu. No Brasil, na década de 40, 1940. Então, quando a gente faz essa crítica à experiência ateniense, a gente tem que reconhecer isso, senão a gente vai dizer que a democracia em Atenas era frágil, incompleta. Ora, mas ela continua. A democracia só se concretiza, se a gente for pensar nesse aspecto, somente mais de 2000 anos depois. Então, a gente precisa entender uma civilização dentro do seu tempo, né? A gente não pode fazer leituras que não percebam isso adequadamente. Então, se eram restritas, não há como negar, gente, o grande avanço para a gente imaginar. Você não tinha isso em nenhum outro lugar do mundo. Você não tinha essa sofisticação, né? Essa ideia de que os homens iam para as praças e discutiam os assuntos da cidade, né? Os assuntos eram deliberados. Então, assim, a gente está falando de uma cultura democrática que está sendo construída 500 anos antes de Cristo, praticamente. Então, não há como, né? E aí os filósofos depois, os pensadores políticos vão sempre voltar à experiência ateniense como um marco na civilização ocidental, como aquela civilização que nos legou as bases, né? Da ideia de cidadania, da ideia de participação democrática, de deliberação, de reconhecer os indivíduos na sua condição de igualdade perante a lei, de reconhecer a força, né, da deliberação, do debate, do consenso, do dissenso, e de reconhecer que quando uma sociedade se articula e consegue esses espaços, ela vai se tornando mais civilizada, ela vai se tornando mais organizada. É aquilo que está relacionado com a pergunta que foi feita, né? Qual a relação da democracia com uma sociedade que funciona bem, com uma sociedade que é organizada, com uma sociedade não apenas o poder executivo, né? Mas o dia a dia ali dos indivíduos, como os indivíduos vivem, como que mulheres vivem, como que pessoas diferentes vivem. É a sociedade que vai evoluindo, né, de maneira muito ampla. Então, o que acontece? Como, a partir dessa segunda grande leva de reformas, né, realizada aí por Clístenes, né? Então, a partir daí, nós podemos falar, nasce uma cultura democrática na sociedade de Atenas. E então, o que caracteriza essa cultura democrática, né? Então, primeiramente, uma isonomia, a condição de que os indivíduos são iguais perante a lei. Ah, professor, mas o senhor falou que mulheres não faziam parte. Infelizmente, né? Mulheres escravos não tinham, né? Por isso que, quando a gente fala de democracia, a gente tem que valorizar, porque hoje, mulheres, homens, negros, pobres, ricos, né? Cadeirantes, pessoas
de outras nações. A cidadania é algo muito importante porque ela nos coloca numa condição de tutela, né, pelo Estado a partir da lei. Então, tinha uma isonomia para aqueles homens atenienses, né? Eles estavam igualados ali perante a lei. Havia uma cultura extremamente rica e que é uma invenção de Atenas. Vamos debater os assuntos antes de decidir por eles. Então, é aquela coisa, né, que quando existem nos espaços da vida, como a gente comentou, quando existem nas empresas, quando existe na sociedade, a sociedade flui, né? Não significa que a gente vai ficar feliz depois da decisão, né? Pode ser que a gente seja voto vencido, mas a gente não fica com aquela sensação de que a gente está sendo lesado ou de que a gente não foi convidado. Então, é o que eu citei, por exemplo, da licença ambiental para mineração. Não foi feita a discussão com a sociedade aqui de Belo Horizonte. Então, vai haver tem havido uma reação porque não foi discutido e passou 2 horas da manhã. Então, ficou nitidamente claro o viés autoritário, o viés de manipulação e não democrático dessa decisão aqui do governo do meu estado. Então, outra característica que nós já comentamos, se tem debate, existe a possibilidade do dissenso, que é extremamente importante, gente. É você garantir que as pessoas que pensem diferente tenham condição de se posicionar. Até porque o dissenso ele é muito revelador, né? Ele é dialético. A gente, uma sociedade, uma organização, só ganha com a possibilidade de dissenso, porque quando você tem debate e você abre para o dissenso, para a contradição, o resultado é você chegar no consenso, né? O que é o consenso? É uma determinada, digamos assim, condição, numa parcela maior dos indivíduos, de um direcionamento. Tá? Não significa que os 100% da população, das pessoas ou daquele colegiado vai caminhar naquela direção, mas você formou um consenso. Né? Você discutiu, deu posição para a contradição, dissenso, né? Discordância com concordância, e aí você chegou numa condição que você tem pelo menos o melhor dos mundos para aquela condição. Então, isso faz parte da cultura democrática e a isegoria, que é outra conquista também extremamente relevante. E ela, a gente percebe, né? Então, por exemplo, não sei aqui quem mora em condomínio, e tem aquelas discussões de condomínio, quando o condomínio é muito organizado democraticamente, coloca-se a pauta, define-se a quantidade de pessoas que vai falar, né? Tem que ser mais ou menos igual, se há contradições, e o tempo das pessoas. Então, todo mundo vai falar 5 minutos, né? E quem falar não pode voltar a usar novamente da palavra, né? Então, a isegoria é assegurar o mesmo tempo de participação por indivíduo. E, uma vez a gente tendo entendido isso, né, nós vamos também entrar numa coisa muito curiosa, que a gente vai recuperar nas próximas aulas, que a gente não pode ignorar. Né? Toda essa cultura de democracia, de debate, era feita pelos homens atenienses que iam, né, para esses espaços eram públicos, era praça, chamava-se ágora, e ali eles ficavam discutindo. Inicialmente eram os ricos, né, que tinham tempo para isso, mas depois quebrou-se o critério de renda e passou a ser qualquer cidadão. Mas ainda assim ficava um problema.
como é que um trabalhador mais humilde iria se afastar dos seus afazeres, da sua vida, para se dedicar à política, né? Então, existe toda uma reflexão que vai dizer que a cultura democrática, a cultura por cidadania na experiência ateniense, ela vai acontecer porque, na verdade, havia a escravidão que sustentava a cidade de Atenas para que ela pudesse, os seus membros pudessem lá passar os dias, as semanas, debatendo política. E isso, né, gente, isso abre aquela coisa, aquele espaço, né, que muitas das vezes, nós vamos ver depois numa aula com Hannah Arendt, a gente precisa pensar a questão, né, assim, que muitas das vezes a gente se sente longe do debate da democracia, porque a gente tem que pagar a conta, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se envolver com as questões da vida particular, né? Nós vamos discutir isso. Então, a escravidão era que permitia à sociedade ateniense se dedicar, se desenvolver à participação popular, democrática e política. Então, ciente dessa questão, Péricles, né, um outro reformador, ele vai, no século V, criar um incentivo para que cidadãos atenienses mais humildes tenham condição de se dedicar ao debate da política. Então, ele cria a mistoforia, que era uma compensação, uma ajuda de Atenas, né, do Estado, né, da cidade, para que aquele indivíduo pudesse deixar as suas atividades laborais, o seu trabalho, e pudesse também ter o direito de participar dos debates, das discussões. Então, uma provocação, só para a gente rir um pouquinho, né? Era uma bolsa política, né? Era um patrocínio aí do Estado para que as pessoas pudessem, né? Ô, gente, não há dúvida, né, que isso, de fato, era um enorme avanço. Então, eu gostaria, né, assim, à guisa, né, de conclusão, caminhando para a conclusão da nossa aula, mas abrindo aí para vocês participarem claramente, né? E foi justamente que nós mencionamos no início da aula. Existe, sim, hoje, um risco muito grande para a democracia. Nós temos aí, né, nós tivemos no século XX, nós vimos na aula sobre Hannah Arendt, os totalitarismos, tivemos uma discussão muito importante, né? Citamos as ditaduras da América Latina, mas nos últimos anos a gente teve aí o Brexit, a eleição de líderes de extrema-direita, como Donald Trump. Nós tivemos lá na França, já pela segunda vez, a extrema-direita quase chegando ao governo, mas temos extrema-direita na Hungria e temos o próprio a experiência da Rússia, para não falar, né, de riscos internos aqui que a gente está vendo, mas tem um livro de 2018 que eu vou deixar aí com vocês nas dicas, né, juntamente com a tragédia de Antígona, que, digamos assim, dramatiza esse surgimento da política, né, e da contestação popular ao rei, ao governante em Atenas, mas você tem esse livro que está se tornando muito famoso, escrito em 2018, né, por dois autores nos Estados Unidos, que tem a tese, né, eles dizem como que as democracias morrem. E a tese deles é muito curiosa. Eles dizem o seguinte: agora, nesse exato momento, o risco que as democracias estão correndo não está ligado necessariamente a uma ruptura violenta, um golpe de Estado, né?
mas um processo lento, sutil, né, que vai minando, né, questionando as instituições democráticas, questionando a própria democracia, questionando o fato de que a democracia é incapaz de resolver hoje os problemas ou incapaz de dar conta dos problemas causados pela crise financeira. Então, esse livro, Como as Democracias Morrem, ele traz essas discussões de que realmente, no presente, embora, aí acho que foi o Diogo, né, que colocou aqui, nós temos enormes avanços da concepção de democracia, mesmo aqui no Brasil, para não falar de democracias ainda mais desenvolvidas, né? Mas nós temos também, não só no Brasil, Estados Unidos, França, Hungria, Espanha, Itália, né? Rússia e tantos outros países, a gente pode colocar Síria, vários outros países aí no mundo, em que as circunstâncias de questionamento e de rupturas muito iminentes, muito próximas, estão colocando a nossa sociedade em risco. Então, eu estou vendo aqui que vocês colocaram aqui alguns comentários, né? A Gabriela colocou aí que a democracia é necessária para ampliar a voz da sociedade, sem classificações com relação a classes, né? Ela pontua. Entretanto, o grande problema é que aqueles que representam o povo não vivem a realidade do povo e, portanto, defendem os próprios ideais, né? Exato, Gabriele. Digamos assim, a democracia tem questões muito complexas, e uma delas é esse aspecto, né, que a nossa democracia ela é representativa e não deliberativa, né? Se a gente for pensar aí no modelo clássico grego, a gente tem representantes e nós somos muito limitados para ir lá e deliberar, né? E ao termos representantes, você tem lobbies, né? Você tem influência e, consequentemente, a gente tem fragilidade daqueles setores que nos representariam, né? No caso, os sindicatos. Né? Então, esse é um problema, mas que a gente precisa achar mecanismos, né, de aperfeiçoá-lo, corrigi-lo, não elimina a democracia. A Silva diz aí, a democracia é importante para garantir direitos fundamentais, liberdade de expressão, direito do Estado laico, participação na vida política. Exatamente, né? Vocês estão cobertos de razão. Democracia é isso, né? É a questão do poder enquanto Estado, mas a questão do indivíduo, né, enquanto sujeito, nas suas garantias, na sua expressão, na sua liberdade de opinião, de crença e de não crença, né, na sua liberdade de orientação sexual, de pensamento, associação de classe. Ok. Tadeu aí está dizendo, né, o professor trouxe a construção da democracia em Atenas, momentos que antecederam a crucificação de Jesus, né? Isso, uns 500 anos, né? Pilatos, né, abre para que o povo vote em prol da crucificação ou não de Jesus. Seria esse momento também, além do contexto teológico, influência desse período? Veja bem, Tadeu, 500 anos depois, aí nós já estamos falando de uma outra civilização. Né? Pilatos é romano. O Império Romano vai dominar o Império Grego, vai subjugá-lo e vai manter a língua grega e a filosofia, as instituições, mas é um Império Romano, né? Então, veja bem, me parece aí não tanto uma democracia, né? A atitude de Pilatos, né? Até lendo lá o texto, né? Você vai ver que ele
ele joga, digamos assim, ele joga com uma habilidade política muito grande para agradar a população, né? Então, era uma época, né, que geralmente soltava-se alguns presos para agradar a população, para diminuir as crises, percebe? Então, ele sabia disso, entendeu? E ele também é descrito lá, pelo menos aí é uma interpretação dos evangelistas, né? E ele sabia também que Jesus não era aquela pessoa que as autoridades judaicas estavam pintando, né? Então, é descrito lá como um lava-mãos, né? Ou seja, ele tenta jogar o problema para o povo, né? Para a plebe, ele tenta meio que dizer o seguinte, olha, são vocês que estão crucificando. E aí, gente, é muito mais, Tadeu, é muito mais um jogo político do que democrático, né? Então, assim, ele entrega Barrabás para o povo, né? Porque o Império Romano tinha uma política muito de pão e circo, e era o meio que eles faziam para eliminar convulsões e conflitos, né? Então, dava pão e circo para as pessoas. Então, a crucificação de Jesus, mas principalmente a soltura de Barrabás, é para fazer assim uma média com o povo. Ok? Mais ou menos isso, né? Não está ligada a uma democracia. Ok. O Adolfo está dizendo aí, a democracia é o único sistema que permite liberdade de imprensa, de expressão e a coexistência da oposição, coisa que ditaduras só corrija, né, Adolfo? Ditaduras de esquerda, de direita, porque ditadura é indiferente, né? A história tem ditadura de esquerda e de direita. Então, só corrigindo sua frase. Ditadura não permite liberdade de imprensa, de expressão e coexistência de oposição, né? Só essa correção, né? Inclusive ontem, né, um líder do governo tentou ligar nazismo à esquerda. Isso não é verdade, né? Vocês lembram da aula que nós tivemos sobre totalitarismo? Então vamos voltar lá. Stalinismo foi uma ditadura de caráter de esquerda, nazismo, né, de direita. Então, ditadura, qualquer que seja ela, não é bem-vinda. Não interessa quem está à frente dela, se é esquerda ou direita. Ok? Ok, jogada política sempre teve, exatamente, né, Adolfo? Né? Correto, né? De direita e de esquerda. Gente, muito bom a participação de todos vocês. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa à nossa aula de hoje, às nossas discussões? Né? Nós vamos... Professor, Oi, Cláudia. Não, eu estou ouvindo aqui. Eu queria dizer que foi bem interessante a aula de hoje e que... tem uma máquina da vizinha aqui fazendo barulho, não sei se dá para vocês ouvir. Tomara que não. Não. Que a aula é bem interessante, assim, esse tema, né? Versões, assim, diferentes. A minha para do colega que falou, né? Dos colegas, né? Mas, com certeza, eu concordo com o Diogo que tinha falado, né? O ponto de vista dele. Com certeza, muitas coisas, sim, melhoraram, né? De uns tempos para cá, né? Poderia estar bem melhor, com certeza também, né? Mas é aquilo, né? Tem muita coisa ainda para melhorar e no meu caso e muitas pessoas a gente não está com aquela, né? Com aquela esperança assim, mas claro, alguma esperança a gente tem, eu tenho, né? Tomara que um dia reverta e melhore as coisas, né? Em relação à saúde, algumas coisas melhoraram, né? Tem muitas leis, né? Muitas coisas que antigamente não tinha, que agora tem, né? E vamos ver aí os próximos anos, né? As décadas aí que vão vir, né? Os filhos, né? Netos da gente, né? Sobrinhos, vamos ver, né? As próximas gerações, né? O que vão falar daqui a uns tempos, né? A gente não sabe, né? E quando se fala em política, assim, democracia, com certeza, a democracia sempre vai ser importante, né? Onde a gente perder isso, né? E vamos ver, né? O que vem aí pela frente para a gente, né?
Realmente a gente fica apreensivo e dá medo. Mas a gente pode ter, né, assim, se a gente pensar em termos históricos, Cláudia, a gente Uhum. tem, assim, na humanidade, e acho que talvez quem nos ensinou isso foi o século XX, porque a humanidade vinha, principalmente a civilização ocidental, desde o século XVIII, acumulando progressos, né, acumulando inovações, desenvolvimento, em todos os campos. E quando chega o início do século XX, há uma euforia, né, de que a sociedade está no rumo certo. O século XX parece que a gente tem uma série de retrocessos, pelo menos no início. Então, são as duas guerras, Sim. as experiências do totalitarismo. Mas, curiosamente, e o Yuval Harari disse isso há pouco, né, um pensador, logo agora no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o nazismo ele deixou feridas muito grandes na Alemanha, na Europa, e levou muito tempo para cicatrizar. Levou muito Sim, tempo, foi né? horrível. Como essa Horrível. guerra vai deixar muitas feridas entre russos, ucranianos e entre a Rússia e a comunidade internacional. Agora, Sim. mesmo que esses períodos tenham retrocessos, os efeitos drásticos deixam lições muito caras, mas muito importantes. É como a pandemia. A gente sofreu tanto, a gente está pagando muito caro por ela, e, de certa maneira, algumas coisas aconteceram porque as nossas instituições funcionaram, porque o povo reagiu. Então, assim, houve campanha para não usar vacina, houve campanha para quebrar o distanciamento, houve uma série de dificuldades, mas a maioria da população, a maioria, não. Eu vou ficar em casa, eu vou usar máscara, eu vou me vacinar. Então, Sim. você tem, mesmo que a gente tenha riscos, a gente tem aprendizados dolorosos. E aí a gente levanta e fala, não, não pode ter outro nazismo, não pode ter outra ditadura, não pode ter aquela outra circunstâncias. Então, lendo o aviso dos autores e olhando para o Brexit, né, olhando para as experiências, o próprio Estados Unidos, né, no momento que estava virada e aquelas circunstâncias, então, assim, você tem esses perigos e você tem, digamos, também a sociedade reagindo. Não, isso não dá. Isso é inaceitável, né? Então, é a mesma coisa, acho que foi você que citou racismo, né? Sim. A gente está tendo, nos últimos anos, manifestações muito explícitas de injúria racial. Isso parece que está voltando, né? Era uma coisa que nem era para existir mais, né? E parece que está retrocedendo, está voltando, né? Exato, Coisa né? horrível. Você tem, assim, uma escalada de eventos de injúria racial, de racismo, e, curiosamente, ao mesmo tempo, você tem uma reação muito, digamos assim, da sociedade. Não, isso não pode ter. E aí as pessoas estão registrando, fazendo foto, indo à delegacia, reagindo e dizendo, não, nós não vamos tolerar, e nós não podemos tolerar racismo, a gente não pode tolerar qualquer atitude que diminua qualquer indivíduo ou venha tirar o direito desses indivíduos. Então, Sim. a gente não está digamos assim, como civilização, o mundo inteiro, de fato, a gente não está num bom momento, né? Acho que a aula, ela nos faz pensar assim. Mas, E ao hoje em mesmo dia, professor, hoje em dia tem mais leis, né? Lei para proteger contra isso, contra a discriminação, a proteção contra a mulher, Maria da Penha,
sobre racismo, né? Agora fugiu os termos, nomes, né? Tem várias leis. Não, se acontecer isso ou aquilo, tu vai e denuncia. E a informação está muito rápida, né? A gente tem acesso à informação, nem precisa ter muito estudo. Tu liga o celular ali, tu pesquisa alguma coisa, joga no Google ali e te diz tudo, né? A gente tem, vamos dizer assim, só fica tapado, ignorante hoje em dia quem quiser mesmo, né? Porque a gente tem as informações, aí a internet, a mídia, né? Realmente, acesso às informações é tudo mais rápido. E antigamente não era, né? Isso melhorou bastante também, isso melhorou bastante. Verdade. Então, a própria existência das leis, né? Elas são, mesmo que elas precisam de muita força, a gente precisa muito ajudar para que as leis peguem, né? Sejam efetivas, né? Então, por exemplo, você tem a Lei Maria da Penha. Ela, por si só, não resolve. A gente tem que fazer a lei funcionar. A gente tem que fortalecer. Então, a existência das leis é uma conquista civilizatória da sociedade, é uma proteção e é uma garantia. Haja pessoas que concordem ou não, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. A democracia está aí em risco, mas nós somos chamados a falar sobre ela, a pensar sobre ela, a protegê-la e a fortalecer. A Gabriela está trazendo aí um apelo poético, né, de Elis Regina, que maravilha, né, Gabriela? Eu também adoro Elis Regina. E a canção, se eu não me engano, essa canção é do Belchior, Como Nossos Pais, né? Maravilha, né? É fantástico terminar a aula com a participação de vocês, com a ajuda. Obrigado aí, Adolfo, todo mundo, né, pelos comentários. Gente, nas próximas aulas a gente continua, mas aí trazendo outros autores, outras concepções e fortalecendo a nossa discussão. Perfeito? Professor, quero falar mais uma coisinha. A colega falou ali